Bem, ao meu lado, um ícone, uma lenda viva da região, Dr. Joaquim Tavares, que é médico, ex-prefeito de Cordeiro, ex-deputado, e que é lógico, tem que ser citado na festa tão maravilhosa. E ao lado tá o filho dele, né, que faz jus a história da família, e doutora Karina. Vou começar com o doutor Joaquim. Doutor Joaquim, como é que está o coração em participar de 150 anos da festa do Hospital de Cantagalo? Coração? O coração foi operado 2 vezes, mas está legal. Agora, para mim é um motivo de muita alegria vir a esse hospital, porque eu fui criado ali, do lado dele, aos 10 anos de idade. Eu já conhecia esse hospital. Estou com 80, 70 anos que eu conheço esse hospital. E tive a possibilidade, depois de formado, de trabalhar 40 anos aqui. Então, gente, ó, doutor Joaquim, uma história viva. Doutora Karina, acertei o nome. Jovem médica, a senhora é de onde? Eu sou do Rio. E faz parte do corpo clínico aqui? Faço sim. Eu trabalho aqui no pronto-socorro. Ótimo. Como é que é participar de um momento tão legal como esse, 150 anos de uma entidade de saúde? É muito emocionante, dá muito orgulho estar presente nesse momento. Eu me sinto muito orgulhosa de trabalhar aqui e que pretendo trabalhar por muitos mais anos por aqui. Doutor Eugênio, ser filho do doutor Joaquim é um cargo, né? É uma responsabilidade, não é? Boa tarde, Zica. Boa tarde aí a TV Regional. É um privilégio para mim estar aqui trabalhando no dia de hoje com a doutora Karina e receber aqui o doutor Júlio, receber meu pai, doutor Joaquim Tavares, que até o pessoal aqui, relembrando as grandes cirurgias realizadas aqui em Cantagalo por intermédio deles, né? Meu pai veio aqui com técnicas novas, com cirurgia do aparelho péptico, desde câncer de estômago a todo tubo digestivo, veio fazer cirurgia de vias biliares, até cirurgias mais complexas como simpatectomia lombar, ele realizou aqui nesse hospital. Neurocirurgia, Karina faz neuro, sabe o que eu estou falando. E é um privilégio poder auxiliar meu pai aqui e hoje trabalhar aqui, né? E nesses 150 anos de história, né? De idade de história, nós como produtores rural, a gente tinha um sítio aqui do lado do hospital que depois a gente urbanizou, né? E como o papai falou, ali tinha o casarão ali do meu avô e então a família e o próprio doutor Júlio, as gerações da família, minha avó foi a primeira vereadora mulher de Cantagalo, eu não sei se do estado do Rio, que numa época que não tinha nem ganho, né? Não tinha salário. E depois meu pai veio e fez história. Mas muito obrigado, Zica, aí pela gentileza de nos entrevistar. É um prazer, vocês têm história. É impossível falar de Cordeiro e Cantagalo no lembrar da família Tavares. Eu sou mais Zica, na 150 anos do Hospital de Cantagalo.
não tem nada de saudista, não tem nada. Você tem todos os exames de realizados, você não tem um exame de imagem, você não tinha no laboratório, você não tinha nada. Um caos. Agora estou com o Nami Nassif. Bom, boa tarde. Boa tarde, eu sou coordenador regional da Secretaria Estadual de Obras do Estado do Rio de Janeiro. Estou aqui representando o secretário Uro Andrade, que viu que viesse aqui. E é uma honra muito grande, né, estar aqui participando de 150 anos de uma instituição como essa, né? O Hospital de Cantagalo. É um hospital que tem sua história, né, sua trajetória, muitas vidas foram salvas, né, inclusive vimos relatos aqui na pandemia, formaram um CTI que atende toda a região, então está de parabéns toda a equipe do hospital, toda a direção, o corpo clínico, os funcionários em geral do hospital aqui, porque a gente sabe que está prestando bom serviço aqui, não só em Cantagalo, em toda essa região. Bom, e qual a mensagem que você deixa para os profissionais, todos que trabalham aqui, também que arriscam suas vidas salvando as das próximas? Com certeza, a gente sempre fala isso. Eu tenho um filho que é médico também e trabalhou na pandemia. O médico, na verdade, ele dá a sua vida para salvar a vida dos outros, né? Foi o que aconteceu na pandemia. Então eu deixo uma mensagem aqui de agradecimento, eterno agradecimento a esses profissionais que estão aqui à frente do hospital, porque é o corpo do hospital, os funcionários do hospital que fazem com que o hospital seja o que é hoje. Bom, te agradeço mais uma vez pela entrevista. Muito obrigado e parabéns a todos vocês. Agora estou com o vereador de Cantagalo, Lucas Curti. Lucas, boa tarde. O que esse dia hoje tão especial para o Hospital de Cantagalo representa para você? Boa tarde a todos. Bem, Cantagalo hoje, os 150 anos do Hospital de Cantagalo representa muito para o cantagalense. Hoje é o hospital, você pode procurar na região aí, é o hospital mais antigo da região, né? Para o cantagalense é uma honra, eu como representante do Legislativo cantagalense, para mim é uma honra estar presente nesse evento. Espero que isso perdure por muito mais anos. Cantagalo hoje, não por estar no Legislativo, mas como munícipe, já fui atendido aqui várias vezes, sempre muito bem atendido. É um hospital que tem uma qualidade tremenda. Espero que continue assim por muitos anos. Bom, e como o Legislativo tem trabalhado para melhorar a estrutura e também os atendimentos aqui no hospital? Então, até o presidente da Câmara, o Pulunga, falou que hoje reunimos recente todos os vereadores e vamos colocar nossas emendas parlamentares na parte da saúde para 2 usinas a 3 usinas fotovoltaicas para diminuir a conta hospitalar, para que coloquem os ar-condicionado funcionar em todas as instalações, em toda a parte do hospital. Bom, qual a mensagem que você deixa para os profissionais que trabalham aqui no hospital? Olha, parabenizar, na verdade, né? Você vê que a gente veio aí um momento recente de pandemia, eles estavam ali na linha de frente, eles são os heróis que a gente tem. Basicamente é isso, é parabenizar todos os funcionários do hospital. Lucas, mais uma vez te agradeço pela entrevista. Obrigado. Onde é a Policlínica hoje, na época até quem foi negociar foi eu, o Dr. Júlio e Carlos Teixeira Camacho, que era o Tinta, que eu era presidente do conselho, o Tinta era provedor e o Dr. Júlio estava sempre à frente com a gente. Então esse foi um momento difícil. O momento eu estive aqui, teve um momento que nós ficamos sem provedor, sem diretor médico, houve um desligamento de um grande maioria do pessoal do conselho. Nós tivemos que criar uma comissão, inclusive nessa comissão eu coloquei o Dr. Flávio como presidente e vários médicos, o Dr. Marco Antônio, tivemos junto à frente também, tivemos um período aí em dezembro também, teve o afastamento da parte da diretoria e eu e o Marco Antônio ficamos no final de ano aí à frente. Depois, quando foi em 2007, eu também cheguei a ser provedor do hospital, porque o hospital ficou sem provedoria, e aí o conselho era presidente do conselho, mas aí eu acabei assumindo a provedoria em 2007, que foi um período provedor. E a gente não pode deixar de agradecer aqueles que fundaram, né, que são meus irmãos hoje, maçom, que adquiriram essa casa de caridade no intuito, né, e hoje nós estamos nesse hospital desse porte. Eu aqui, esses 47 anos que eu convivo aqui, eu sempre
todos os servidores, todas as classes, né? Porque acho que todos eles são importantes. O médico, a faxineira, a cozinha, todos eles são de grande valia para o hospital, porque todos eles têm a sua representatividade. E sem eles não funciona. Olha, Cantagalo em 1870 tinha sua economia baseada no café. Eu tenho um documento que recebi de um amigo que naquela época a população de escravos de Cantagalo era de cerca de 10 mil pessoas. E você sabe, tem sempre aqueles inescrupulosos, aqueles que não têm caridade. Então o que se conta daquela época é que o escravo era tratado como uma máquina de trabalho. Quando ele adoecia ou quando ficava velho, que não servia mais para a realização de nenhum trabalho braçal, alguns proprietários rurais traziam esses infelizes e abandonavam nas periferias de Cantagalo. Bem ao meu lado, Aline Bernal, que é a única vereadora, né, da Câmara de Cantagalo. Aline, como é que está o seu coração participando de um momento ímpar, igual os 150 anos do Hospital de Cantagalo? Boa tarde. Então, o coração fica aquecido, né? É uma solenidade bonita que teremos aqui. O Hospital de Cantagalo é a instituição de saúde que nós temos aqui de suma importância, né? Atende toda a região, não só o município de Cantagalo. E fazer parte dessa comemoração de 150 anos, para mim, é uma honra. Então tá bom. Parabéns, Cantagalo, e obrigado, Aline. Eles passavam a viver de esmola e da caridade pública. Bom, bem, nessa época, Cantagalo tinha 2 lojas maçônicas, a Séries e a Confraternidade Beneficente de Cantagalo, que existe até hoje. Então, os maçons resolveram se reunir e criar em Cantagalo uma casa para acolhida e, ao mesmo tempo, tratamento desses africanos e descendentes de africanos que eram abandonados na periferia da cidade. Essa foi a ideia da Casa de Caridade de Cantagalo. Então a maçonaria fez o seguinte: naquele tempo Cantagalo tinha uma área física bem maior do que a de hoje. Os maçons fizeram vários grupos e criaram listas de doações financeiras. E foram levadas essas listas pelos maçons para diversos pontos do município de Cantagalo. E com isso eles conseguiram arrecadar uma quantidade suficiente para a compra do terreno, onde até hoje está o Hospital de Cantagalo. Existiam várias opiniões. Uns achavam que devia ser num lugar, outro no outro. Então foi criada uma comissão com 2 ou 3 engenheiros. Um deles eu guardei o sobrenome porque ainda tem a família em Cantagalo, foi a família Beauclerc. Era um engenheiro francês que veio para Cantagalo. E mais 2 que eu não me lembro o nome. Então eles se reuniram e foram estudar 3 locais. Um ali na rua Assib Mansur, onde hoje é uma chácara que eles chamam de chácara do Pichilim, que é da família Cozandei. A outra era na saída aqui que vai para Cordeiro. E a terceira era lá na Chácara Queimada, onde está o hospital. Então, depois de reuniões, de discussões do assunto, chegaram à conclusão que o melhor ponto era a Chácara Queimada, por ser o mais tranquilo e o menos barulhento. Você vê como os tempos mudam, né? Hoje é a saída e a entrada de quase tudo em Cantagalo. Então, com o dinheiro arrecadado, compraram aquela chácara de um cidadão chamado Philippe Clerc. E a escritura de compra foi passada no dia 9 de julho de 1874. Embora a inauguração já tenha sido em 24 de abril. Mas a escritura oficial em cartório foi em 9 de julho de 1874. Aquilo ali deve ter sido de início mais uma casa de acolhimento para proteção. Mas é evidente que no grupo maçônico que criou o hospital
havia um ou dois médicos. Um eu tenho certeza, que é o Dr. Mafra, que é até considerado historicamente como o médico dos pobres, porque dizem que ele ficava certo, que ele gostava muito de ler, sentava ali num daqueles bancos da nossa praça e ficava lendo. Daqui a pouco chegava uma pessoa perto dele: doutor, estou com a dor aqui no fígado, não sei o que e tal. Então ele ali metia a mão no bolso, naquele tempo todo mundo andava de terno, tirava lá o papel do seu receituário e ali mesmo prescrevia um remédio, dava para o cidadão e ele ia embora comprar o remédio para tomar. Mas a Casa de Caridade de Cantagalo, ela passou por períodos financeiros terríveis. Eu, por exemplo, vi uma foto de 1932 em que eles estão na frente do hospital antigo, que tinha duas colunas de pedra muito bonitas. Aparece ali o coronel Marcelino de Paula, que foi chefe político aqui durante... Agora eu estou com o vereador de Cantagalo, o Nelsinho Timóteo. Nelsinho, boa tarde. Como você vê hoje a importância do Hospital de Cantagalo? É isso aí, cara. É um hospital que a gente tem que tirar o chapéu para os funcionários, né, os médicos, porque nós atendemos a população, bem dizer, da região, todos aqui. A gente, às vezes, fala mal, não sabe o que nós temos na mão. E hoje nós estamos aqui com administração muito boa, nós estamos atendendo cidade vizinha, cada um deles está dando um suporte que a gente está vendo que está sendo merecido, que nós temos um aparelho ali, muitos aparelhos caros, muitos aparelhos bons que estavam guardados, hoje está usando. Então está sendo umas coisas muito boas, que você tira algum problema de doença que a pessoa vai lá para poder fazer, já dá até o resultado na hora. Isso aí que nós estamos aí de braços abertos para ajudar a Cantagalo. Cantagalo está crescendo a cada dia mais. Te agradeço e bom evento. Falou, meu amigo, um abraço e tudo de bom para vocês também. Tamo junto. 35 anos, por aí assim, aparece o seu Diavolácio de Oliveira Reis, que ninguém conhecia com esse nome, todo mundo chamava de Seuzinho Barbeiro. Aparece o seu Filhinho Nunes, que era proprietário rural em Duas Barras, também envolvido na política, chegou uma época até a ser senador. Tem o meu pai também, o mais baixinho do grupo, até todo vestido de branco, com um gorro branco na cabeça também, com a cruz na frente e tal. E o interventor Hernando Amaral Peixoto. O interventor Hernando Amaral Peixoto, ele era genro do presidente Getúlio Vargas. E quando Getúlio Vargas tomou o poder no Brasil, na Revolução de 30, né, foi realmente um período revolucionário. Não só pelas armas, mas revolucionário, que eu considero em todos os sentidos. Né? Veio o voto feminino, que a mulher não tinha direito a votar, vieram as leis trabalhistas. E o Amaral Peixoto tinha o compromisso de administrar o estado do Rio de Janeiro. E percorri o estado do Rio de Janeiro. Veio aqui em Cantagalo e rapidamente levaram ele no hospital para ele conhecer aquela realidade do hospital.